transdisciplinares. Para isso, a gente vai receber Edward Schenken, Lúcia Tarella, Laura Palavecino, Balu Fragoso e Guto Nóbrega. Uma salva de palmas, por favor. Gente, é um grande prazer receber novamente, né, esse grupo de pesquisa de excelência que é a mãe, representado pelos meus queridos, né, amigos que estão aqui, eu considero pessoas muito queridas, porque assim, elas participaram de todo o processo, né, acompanhando o processo, né, desde a idealização até a inauguração da academia. É um desafio, né, você criar um espaço cultural com tantas, digamos assim, idiosincrasias e especificidades, né? Então, é uma galeria de arte e tecnologia. Porém, assim, ao mesmo tempo é um desafio, mas é importante a gente abrir no mercado, a gente tem que se posicionar, trazer isso para o mainstream, a necessidade de entender que a arte está em um novo momento, né? E nesse momento, nesse recorte histórico, aqui a gente vai além das mídias e suportes convencionais, né? E tem toda essa possibilidade de explorar, né, toda essa questão digital, né, e de suportes assim, diferenciados que a tecnologia, nesse momento, possibilita, né, com um espaço criativo e com todas as ferramentas assim, que cada vez mais assim, nessa nossa contemporaneidade que estamos vivenciando, a gente se encontra com inteligência artificial, realidades mistas, tantas possibilidades de suportes digitais. Então, assim, a gente está vivendo um marco, né? Assim como no início do século passado a gente tivemos os impressionistas, hoje a gente tem aí toda uma geração de artistas, pesquisadores e entusiastas que estão nessa seara da arte e tecnologia. Agradeço a presença de todos vocês e também lanço esse espaço não só como uma galeria de arte, mas também um espaço onde seja um encontro de saberes, de ideias, de troca de experiências, né? Tanto para o público, quanto para a academia, quanto para pesquisadores, artistas. Então, a ideia é essa. E imbuído disso, esse ciclo de palestras e workshops, elas acabam se sintonizando com essa proposta. Que esse evento seja, não é mais o primeiro, né? O segundo, né? De muitos outros que virão. Obrigado aí. Obrigada, Bárbara. E eu estou aqui para trazer para vocês uma edição dos Diálogos Transdisciplinares. Os diálogos são um conjunto de eventos que a gente realiza no Mello já há muitos anos. E tem como objetivo colocar pessoas de diferentes áreas, diferentes propósitos, diferentes áreas de conhecimento, para conversar sobre essa inovação, sobre esses novos caminhos, sobre as tecnologias, sobre a arte, a ciência e tudo que envolve essa pesquisa que a gente desenvolve no NAM. Então, a gente está tendo o nosso diálogo aqui, né, no Meta Gallery, né, com o privilégio de estar nesse espaço, e convidando a Laura e a Lucia, que vem da Argentina, então vão fazer uma residência artística no MAMA. Meu Edward Schenken está fazendo um pós-doc muito pegado junto com a gente. Então, a gente vai abrir essa conversa com a apresentação de vocês, cada um vai falar um pouquinho, e depois a gente fica para o bate-papo até a hora. Tá. Eu só vou levar com você. Sim, eu queria agradecer o pai da tarde aqui no espaço, estar com a gente aqui mais uma vez. Eu acho muito importante a gente ter criado esse espaço, né, a gente traga também a discussão para fora da academia. Não fica a coisa confinada dentro das instituições acadêmicas, mas nós somos artistas
fazendo um trabalho dentro da academia, né? Vai ser um trabalho de arte, né? Pensando sobre arte, por isso pensa sobre tecnologia, sobre ciência, é uma perspectiva do ponto de vista da arte, e trazer isso para o público e discutir juntos é super importante. Então, esse aqui é o momento. Já os, né, como eu já falou, ele é um modelo que a gente aplica no dado de criar esse confronto de ideias, né, e esse cruzamento de ideias. Normalmente, a gente até coloca, a gente está fazendo modelo que é sobre a mesma área, com trabalho diferente, distinto, mas a ideia é sempre trazer alguém da biologia, da ciência, da tecnologia, da astronomia, que seja, para fazer essa conversa. Mas a gente vai começar então hoje com os artistas que a Malu apresentou, e vamos começar então a falar. Iniciando con esa reflexión, en el taller que estoy dando utilizo cuatro bibliografías. Uno que me parece muy interesante es el de Willem Fruser, que es un filósofo que escribe un texto traducido al español, pero que también lo encuentran en portugués, que es El universo de las imágenes técnicas. Luego, ese libro está dividido en verbos. Y hay un verbo que es tocar. Yo esta pantalla no la puedo tocar, porque si la toco no pasa nada, ¿no? Pero lo interesante aquí es que hay algo anterior a esa interacción, ¿no? Que tiene que ver, digamos, específicamente con el código. Entonces, la propuesta que traigo no es agarrar y aprender videomapping, sino como para reflexionar sobre qué propone darle esa forma, ¿no? Y ese movimiento. Ahora, la idea sería, bueno, hacernos esa primera pregunta. El segundo texto es el de Claudia Cossack, que se llama Tecnopoéticas Argentinas, un archivo blando de arte y tecnología. En este texto va a definir qué es el videomapping. ¿Qué es el videomapping? Bueno, acá se hace esta pregunta en relación a la luz. Entonces, en principio vamos a definir videomapping a partir de tres elementos. Imágenes, que son las imágenes proyectadas, sonido y texto, que para mí, digamos, es filosofía, pero que reflexiona también acerca del objeto técnico específicamente. Es el de Ito Stern, que reflexiona sobre la imagen pobre. Y un poco también lo que me consultabas, ¿no? Acerca del qué programas, ¿no? Porque decías, utilizaste processing, ¿no? Si hay una pregunta acerca del programa también, ¿no? ¿Qué es processing? ¿Es Resolum Arena? ¿Tube Designer? ¿No? Aparece como siempre una pregunta en relación al programa. Y a mí me parece que hay algo también de preguntarse quién programa los programas. Porque los programas muchas veces nos moldean a diseñar lo que el programa propone. Entonces, ahí hay primero que hacernos esa pregunta. Y por último, el texto de Kenneth Goldsmith, Escritura no creativa. Hay algo en hackear el lenguaje. El lenguaje que en este caso vendría a ser una forma de experimentar el lenguaje, ¿no? Videomapping es una técnica audiovisual realizada en vivo, bueno, que consiste en proyectar videos sobre superficies
¿Qué tipo de superficies? No hablábamos, por ejemplo, de el graffiti, ¿no? Tengo un graffiti, proyecto sobre ese graffiti, ¿y qué va a pasar? Una sensación de movimiento, eso. Claro, movimiento, ¿no? Propone un movimiento que ya de por sí parecería que es algo novedoso, ¿no? Pero no me refiero a novedoso en relación a lo nuevo, lo lindo, lo bello, sino lo nuevo como algo que propone, digamos, allí un invento, ¿no? Una invención, ¿no? Una nueva mirada subjetiva acerca de esa propuesta. A diferencia de proyectar convencionalmente, y acá un poco lo que hablábamos del videomapping, que videomapping, digamos, no es yo agarro y lo hago así, videomapping. El videomapping tiene que sí o sí tener la forma, tiene que estar ajustado a la forma de la imagen. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. A veces que dice, no, videomapping. Sí, pero no, es complicada la cuestión, pero bueno, digamos, ahí aparece una pregunta de qué es un proyector, ¿no? Que proyector aparece colgado, bueno, videomapping, no. Agarro el proyector, lo pongo en el piso, ¿no? Juego con el proyector, ¿no? O sea, hay que aparecer algo lúdico, digamos, en relación a eso, ¿no? A ese objeto que para que se traduzca en dispositivo, ¿no? Tiene que haber esa reflexión. Entonces yo propuse a Fundación Andriani realizar un videomapping sobre la arquitectura de Clorindo Texas, ajustando, ¿sí?, la arquitectura a la proyección, ¿no? Entonces acá está esta cuestión, digamos. ¿Qué quiere decir videomapping? Bueno, sí, las vueltas, pero algo más importante que tiene que ver con la poesía es quitar luz. Digamos, acá, volvemos un segundo al que tiene el, ¿no? Quitar luz. Un círculo negro, ¿no? Círculo negro que reste esa iluminación para que dé la sensación de que estás proyectando solamente en esa letra, en ese trazo, ¿no? Es interesante esta idea también. Y la poesía es eso también, ¿no? Quitar letras, agregar silencios, ¿no? Musical también. ¿Cuántos proyectores se están utilizando para hacer este videomap? 4. 3. 3. Hagan con la mano, ¿cuántos? 1. No, tengo 3. 1. 3. Sí, 4. 1 por pared, ¿no? Vamos a sacar ahí 1. ¿Se ve? Pixelado, pero se ve. 1, 2, 3 y el cuarto, claro, que sería que está en esta pared, ¿no? En la idea, digamos, son 4. ¿Y qué más está sucediendo? Que mueve la imagen, ¿no? ¿Cómo la mueve? Con un sensor. ¿Cuál? ¿Los ve? Sí, puede ser, pero hay uno específico, un sensor de movimiento. Los que te los puede decir. La Kinect. Sí, Anótenlo, eso está bueno también para reconocer cuáles son, digamos, esos dispositivos, ¿no? La Kinect está leyendo el movimiento, ¿no? Entonces, 4 proyectores. Kinect, ¿sobre qué se está proyectando? Una tela, ¿no? ¿Qué tela es? Osco. No, tela de mosquitero. Porque lo que sucede, digamos, es que esta luz la absorbe la tela de mosquitero y proyecta sobre las personas que están acá. Entonces sus cuerpos quedan proyectados con la luz. ¿Ves así tela de mosquitero?
Hay tela de mosquitero 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Cada uno va a tener más espacio o menos espacio. Está colgada, ¿no? Ahí está la tela. Una tela, ¿no? Colgada, tac, tac. ¿No? Una tela. Entonces ahí aparece también esta cuestión, ¿no? Sobre qué proyecto. También, ¿no? Imagínense que quiero hacer un debate sobre un graffiti, ¿no? Yo podría no proyectar sobre la pared. Podría poner una tela adelante del graffiti, proyectar sobre la tela, y eso se va a proyectar sobre el graffiti. Y la persona podría caminar entre medio de la tela y el graffiti. ¿Entendés? O sea, digamos, hay que hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Tiene que ser de una manera? No. ¿Qué quiero hacer yo? O sea, yo en relación a la comunidad que me contiene, ¿no? Pero me refiero a hacerse esas preguntas también, ¿no? Gracias. Mais ou menos, porque por coincidência, eu não falei português, né? E tem algumas pessoas que têm inglês. Mas tem muito a ver com o que você estava falando aqui, né? Eu achei interessante que o que a Lucia trouxe, eu acho que remete a uma questão importante que eu acho que o Lúcia trouxe para a gente, esse evento experimentalismo, né? Parece que quando ela fala de menos é mais, é um caminho, né, de ir contra essa corrente da tecnologia de materiais, né? Pode passar, Luciano. Então, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu vou trazer aqui para vocês um pouco da história por trás das coisas que eu tenho feito, que tem a ver com essa ideia de hibridação, da biotelemática, mas principalmente da hibridação, que é essa ideia de você trazer um organismo vivo, natural, e combinar isso com uma máquina. Isso significa por que a gente faz isso, por que eu faço isso. Né? Como isso surge, de uma certa maneira, no começo, com uma tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido, de que eu achava trazer esse organismo para junto da máquina ia provocar algo de interessante, experimental, ia ser um processo de criar um problema para a máquina, ter que lidar com esse organismo. Essa era a ideia, né? Pode passar. Esse aqui é o Nano, certo? Então, tem dois autores que são importantes para mim, foram para a pesquisa, que é o Simondon e o Husserl, né? Que é um filósofo que veio parar no Brasil, morou aqui por um bom tempo, né? Se naturalizou aqui, deu aula e formou muita gente aqui no Brasil, muitos teóricos brasileiros. E o Simondon é esse francês que influencia hoje, mais do que nunca, muito de pensamento sobre a tecnologia. Pode passar. Eu vou falar deles dois por duas questões. O Simondon, principalmente, foram dois filósofos que, num determinado momento, os conceitos foram muito importantes para a minha pesquisa, porque eles trazem alguma coisa sobre esse questionamento da tecnologia. Simondon, pelo um viés que eu trazer aqui, que é da indeterminação. Ele fala que quanto mais indeterminação você tiver numa tecnologia, ou seja, quanto mais, de uma certa forma, algo contra a ideia de automação, de controle, né, de servir a gente de alguma forma, aí é exatamente aquela coisa que não está muito bem pensada na tecnologia, que não está muito bem resolvida, é que cria uma brecha criativa. Então, acho que nós, artistas, estamos olhando, ou devemos olhar para a tecnologia, não para ser um exercício de solução para problemas, não buscar o máximo da tecnologia, né? A melhor imagem, a melhor eficiência da máquina, né? Mas justamente aquela coisa que ela não consegue fazer muito bem, né? E ali fica uma brecha para a gente pensar criativamente. Então, o Simondon pode passar, já. Então, ele vai escrever um livro importante sobre os objetos técnicos, né? Que é o modo de existência desses objetos técnicos. O Simondon é importante porque ele pensa esse objeto técnico
se expõe um organismo, como alguma coisa que tem uma vida própria, que é uma gênese, né? Ele nasce de alguma maneira. E ele dialoga com outro autor, do Flávio aqui, que é o Maturana, que vai falar que a diferença entre um robô e um organismo vivo é que esse robô ele é instanciado num determinado momento. Alguém cria ele num determinado. A vida orgânica não tem essa precedência, né? Ela existe no universo, ela apareceu nesse planeta, ela tem uma história que não se pontua num lugar específico, num momento específico. Uma invenção, não, ela aparece no momento, né? E aí vai trazer essa coisa que eu acho muito bacana para a gente pensar, e até para a nossa conversa atual sobre inteligência artificial, sobre, né, a evolução dessas máquinas e para onde isso vai, né? Está uma discussão aí super forte. Ele vai dizer que a gente começa esse objeto técnico como uma abstração, né? Vai, Jackson, please. Então, esse objeto, ele está, depois dessa abstração, ele se constitui no meio de um processo, de um devir, que vai chegar, Jackson, ou uma tendência de chegar a esse objeto natural. Então, o objeto natural está lá no extremo, e tem uma abstração no outro ponto, e esse objeto técnico está no meio disso, acontecendo ali, numa tentativa de chegar a essa forma. O que é essa forma? É uma coerência, né? É algo que é coerente. A vida é coerente em si. Se não houvesse coerência, a gente estava se desfazendo. Não, a gente está fazendo esse processo de morte a todo segundo e voltando a todo segundo, um processo cíclico, né? A gente está se desfazendo, cada célula está voltando, e todo o sistema sabe onde está, o que tem que fazer. Se você deixar, o corpo vai estar. A gente só cria problemas para o nosso corpo, que a gente quer usar a mente para resolver coisas do corpo com a nossa arrogância, né, intelectual, e mais difícil é harmonizar isso. Mas o organismo vivo ele tem essa harmonia. O técnico, ele está tentando chegar lá, e ele depende do nosso diálogo. E aí que eu falei que tem uma discussão com a nossa inteligência artificial, porque supostamente essa inteligência ela está começando a pensar por si, né? Será que ela vai chegar a esse organismo vivo, né? Essa é a grande questão. Mas vamos lá, vamos para frente. E aí, esse processo ele vai chamar essa máquina, desse devir maquínico de individuação no processo de concretização. Pode passar. Né? Aí você falou três. Tá? Que é o processo dele se tornar cada vez mais coerente. Então, o que é essa coerência? Tá? Um exemplo muito bom de Simonota é o seguinte: quando você tem lá atrás, você ter criado a máquina a vapor, né, onde calor gera energia e você tem um processo maquínico ali, quando essa máquina, que ela é de um determinado metal, passou a ser feita de cobre ele é excelente condutor de eletricidade. Então, essa máquina ela servia para produzir energia, né, o calor, mas servia também para conduzir. Então, você percebe que a máquina ela começa a ter uma sinergia interna. Eu não preciso de uma coisa para fazer uma coisa, outra coisa para fazer outra coisa, tudo separado. Não, ela começa a conversar. Então, nesse princípio, nesse embrião maquínico, a gente pode ver o que a gente tem hoje. Um robô desse de hoje conversa tudo, né, gente? Um iPhone, um telefone atual, é muito diferente do telefone lá. E por isso que eu falo que a máquina que a gente está vendo ser criada hoje, inteligência artificial, é muito mais, a gente não tem ideia do que a gente está criando. Porque assim como a gente criou o telefone, a gente tem ideia do que ele estava fazendo, né? Essa que é a beleza e o pavor das tecnologias. Vamos lá. Tá? Sinergia é um elemento super importante, mas já falei. Bom, pode já, por favor. Então, assim, só para entender que quando a gente fala de concretização, fala que um ser orgânico vivo, um elemento orgânico vivo, ele é concreto, né? Significa, né, se consolidar uma coisa física, tangível. A concretude, na verdade, que seria a concrescência, você vê no francês, tem umas traduções que não funcionam muito, no inglês se fala concretization, mas ele tem a parte mais aí com concretude, daquela estrutura no sentido de existência, né?
Então, essa coisa que existe nesse sentido seria essa coisa técnica, natural. Muito lá. Pode ir. Isso é interessante. Mesmo nessa concretude, ele tem um nível de abstração. Eu estou fazendo esses highlights porque são esses lugares que eu acho que o artista pode olhar, né? O cientista não está olhando tanto isso, ele quer superar essa abstração. Ele quer a pragmatismo, ele quer a funcionalidade, né? A gente está olhando para a funcionalidade, mas a gente está olhando para essas brechas. Porque é nessa brecha... ¿Ah? Sí, ¿O qué? ¿Cómo? tiene movimientos, una película. Sí, es un trabajo. Sí. Esse é um embrião de um trabalho que tornou-se outra coisa. Pode passar, Jackson. Bom, aí você entende, então, tem alguma coisa desse objeto que está ali no processo de devir, tentando chegar num organismo natural, e aí me deu esse insight durante o pesquisa, falei, se eu coloco o organismo natural em acoplamento com esse objeto? É a primeira ideia desse curto-circuito, né? E aí começa a pesquisa de trazer a coisa orgânica, pode ir para frente. Pode passar. Bom, e aí o Simondon, nesse pensamento, aí a gente tem que voltar para a questão dessa marca de determinação do Simondon, porque esse acoplamento depende de encontrar essa brecha também, né? De pensar essa integração desse orgânico com uma química, e essas margens de determinação, elas são importantes porque elas vão alterar esse híbrido, que tem uma reserva de possibilidades ali, que não é o que a gente quer, como inventou, mas é algo dele, né? Pode ir. Isso é uma crítica que o Simondon vai fazer, quer dizer, para você tornar essa máquina eficiente, você sacrifica muito dessa determinação, porque tem alguma coisa que... Ou seja, tem um outro caminho para a gente fazer, né? Vamos lá. Porque essa margem de determinação, ela não vai permitir a entrada do sensível para a máquina. Olha que bacana isso, é muito poético, né? É o que a gente tem procurando. Como que eu coloco sensibilidade nessa máquina? E não confundir esse colocar sensibilidade com a ideia de, não, vamos tornar uma máquina sensível, sentiente, ou capacidade de perceber o ambiente. Não, é uma sensibilidade complexa, né? Uma sensibilidade de estar presente, né? E não especificamente uma sensibilidade, um sensor, né? Pode ir. A outra figura importante, e aí eu trago especificamente pelo experimentalismo, eu vou tentar explicar de onde vem isso. Pode passar. Ele trabalha com o modelo da técnica fotográfica, e é muito brilhante a maneira como o Flusser faz isso, porque ele vai a partir dessa máquina, como eu estava falando ali, a gente precisa enxergar o que a gente está criando hoje, porque quando foi criada a máquina, parecia uma coisa nova, para resolver um problema de imagem, não tem nada a ver. Segundo o Flusser, a máquina é consequência de uma série de operações que vem lá da imagem, na época das cavernas. Ela vem com a criação da escrita, né? Que vai transformar o pensamento. E a máquina ela vai instaurar o momento dessa escrita ser codificada em um sistema que automatiza isso e gera coisas por si só. Tá? Por que ele vai fazer isso? Pode passar. A ideia da máquina, para alguns teóricos, é que ela vai responder com uma imagem alinhada para o mundo. Ou seja, eu aponto essa máquina para cá e esse mundo entra na máquina e se apresenta nessa imagem. Algo indexável, né? Tem um índice, alguma coisa que vai surgir na imagem, tem um alinhamento. E se você fala, não tem nada disso, não tem esse alinhamento. Não tem uma coisa lá que aparece magicamente aqui e está conectada, como se fosse uma realidade, uma representação. Não, ele fala, por que não tem? Porque essa imagem, ela não é representativa do mundo, ela é representativa desse código. E se você muda esse código, você muda a forma de criar a imagem. E essa imagem, ela não tem nada a ver com a árvore. Pode passar. Por exemplo, a árvore que você está fotografando.
O Flusser vai falar o seguinte: se você muda o filme, você usa na máquina o Kodak, o Fuji, por exemplo, essa foto dessa árvore vai ser de um verde Kodak ou vai ser de um verde Fuji. Então muda. Se você muda a lente para uma fish eye, essa imagem vai estar totalmente diferente, tá? Pode passar. Bom, com isso, o Flusser vai falar então que a gente tem que brincar com essa máquina, né? Tem que começar a jogar com ela, porque ela tem um código, sim. Era o que a Lucia estava falando, de uma codificação, de uma programação. Então, eu tenho que meio que desprogramar. Mas como que eu posso desprogramar se eu não entendo nada de programação de máquinas? Ele vai falar que essa máquina, então, é uma caixa preta, né? Black box ali. Você não tem entrada nela. Ela só permite que você aperte um botão e faça alguma coisa com ela, mas você pode brincar com ela, né? Por isso que ele vai falar que a gente passa do Homo faber para o Homo ludens, né? O cara que fazia, fabricava coisas para esse que brinca. Pode passar. Então, a ideia de jogo, a brincadeira, e às vezes a gente leva muito a sério o que a gente está fazendo, né? Porque a gente quer criar, inventar coisas, a gente quer usar essa máquina para fazer alguma coisa, a gente não percebe que você está fazendo o jogo da máquina. Se você não souber jogar, você sai sempre perdendo, né? Vamos passar. E aí eu volto para a pergunta. Então, onde se eu coloco esses organismos vivos em conexão com essa máquina? Pode... Perfeito. E aí veio a ideia de acoplamento de máquinas com organismos, tá? Esse aqui é uma foto do primeiro trabalho que surge dessa ideia, chamado Briefing, que é uma estrutura, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, que conecta a planta com a máquina. Então, pode passar. E aí eu começo a elaborar em cima dessas ideias, né? Dessa margem de determinação para provocar alguma coisa nessa relação que é uma tríade ali, que o Roy Ascott vai trabalhar, né? O Roy vai dizer que essa tríade, que o jogo da arte é uma matriz, uma matrix, né? Onde tem ali um observador, tem um artista e tem um objeto, e eles estão nesse jogo, né? E desse jogo ali saem algumas coisas, com energia alguma coisa desse jogo. Então, eu acho que isso é um complexo. Eu acho que essa margem de determinação vai entrar nesse jogo. Pode passar. Bom, e aí eu trago uma coisa importante, né? Que, às vezes, quando chega um engenheiro que conversa comigo sobre o que eu estou fazendo, ele vai perguntar e essa instrumentação ela é interessante para a planta? Ou alguém vai falar que a planta é interessante para a máquina, de alguma maneira, né? E eu acho que não é a mesma coisa nem outra. Vamos para frente. Pode passar. Então, eu coloco aqui, se o Simondon ele fala desse processo de concretização, né? Se você junta as duas coisas, eu acho que a gente está pensando aqui alguma ideia de uma ecologia desses híbridos, né? Seres que nascem. Eu falo de uma ecologia híbrida porque, quando eu estou falando de hibridação, estou falando de uma junção sistêmica. Qual é o sistema planta, qual é o sistema máquina da tecnologia que seja. E quando eu falo sistema, pensamento sistêmico, que é lá com Moore, é a ideia de que existe uma série de fatores que compõem aquela ideia da planta, do vegetal. E quando você junta para a máquina, se esses sistemas começam a falar entre si, vai sair uma terceira coisa. Se a gente não pensa nessa diferença sistêmica, às vezes você está colocando apenas duas coisas juntas e não vai sair nada daquilo. Mas quando você cria uma junção sistêmica e considera esse sistema, você aumenta a potência daquilo, tá? E isso é importante na planta, eu não sabia, mas depois desses anos, são mais, quase 20 anos fazendo essa coisa de ligar com as plantas, eu fui descobrir que o sistema planta ele é muito mais do que um organismo vivo, né? Ele abre uma série de coisas que tem a ver com o xamanismo, com o Xamã estava falando, com a ideia de qual é essa inteligência da planta. Só que não tem inteligência da máquina, mas tem inteligência da planta, que a gente mal conhece. Consciência ela tem. Qual é a conexão dela com esse
universo multidimensional que os xamãs acessam, né? Eu não sabia nada disso quando eu estava fazendo isso aqui. Pode passar. E eu coloquei no final ali que, então, a ideia de arte como um fenômeno de campo é porque quando você está nesse jogo, são diversos vetores atuando ali, né? E é um campo invisível. E a percepção, a sensação desse campo, ela vai, para mim, tem a ver com a ideia da arte. Bom, pode passar. Esse aqui é o modelo que eu estou trabalhando, a ideia de que você tem. Eu estou chamando esse objeto, essa coisa inventada, de um hiperorganismo. Por que eu estou chamando de hiperorganismo? Porque esse cara, né, o Simondon, o filósofo, que traz essa ideia de objeto que está em desenvolvimento, que tem um devir, imagina, ele está falando isso em 1940, né, lá junto com os ciberneticistas. Mas talvez ele tivesse imaginado o que a gente já está vivendo agora, mas a telemática presente, né, eu fiquei imaginando como o Simondon elaboraria esse objeto técnico, tendo que considerar a presença num sistema telemático. Então, o hiper, ele vai estar falando dessa hiperconectividade que a gente está vivendo. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente viu aqui de criação tem ressonância com outros trabalhos. A telemática está hiperconectando tudo isso. E dá uma outra compreensão dessa vida artificial que a gente está criando. Então, eu acho que o hiper não tem mais como sair dessa história, né? Pode passar. Pode passar. Essa é a ideia do hiperorganismo. Eu acho mais importante do hiperorganismo é esse pensamento de que ele é um node, ele é uma conexão, ele é uma ideia de algo hiperlinkado, essa sensação de conexão. Tá? Essa é a ideia do hiperorganismo. Então, pode ser um objeto, pode ser um conceito, mas ele cria, ele ativa uma vida, ele se instancia ali com alguma coisa. Né? Essa é a ideia do hiperorganismo. E aí eu trouxe no final aqui só um pouco dessa ecologia hiperorgânica. Pode passar. Pode passar. Então, essa foi a criação do breathing. O breathing ele é algo bastante experimental, bastante lúdico, bastante simples, bastante com a ideia do negativo que a Lucia vai trazer, né, de tirar coisas. Então, isso aqui é um guarda-chuva, isso aqui são umas panelas de acrílico, e aí foi juntando. Pode passar agora. Para virar essa criatura que é uma luz com fibra ótica, que vai ativar essas pernas, e ele tem esse nome de briefing porque a última coisa que eu testei quando tudo estava dando errado era respirar perto da planta. Isso teve uma resposta fantástica, né? Pode passar. E aí, quando você solta esse gás carbônico, esse ar, é que você ativa e a coisa acontece. Pode passar e tem um pequeno vídeo. ¿Cómo descubriste que era gas? ¿Cómo te diste cuenta, cómo sabes que el soplo tiene gas? ¿Cómo llegaste a...? Enfim, essa foi uma conversa com os cientistas Bunge. Ah, no. Eles que me explicaram o que estava se passando. Essa é a slide. É uma péssimo vídeo, porque é bonito para ver no escuro. Pode passar. Para fechar, então, os dois últimos trabalhos, que são mais recentes, que, como eu falei, essa ideia da planta abriu toda uma perspectiva, veio a partir também da experiência com ayahuasca e, enfim, tentando entender o que era a ideia da planta em si, né? E começa a conectar com toda uma dimensão que me interessa muito. Então, esse trabalho, ele fala dessa quarta dimensão porque isso aqui é um tesserato, que é uma tentativa de representação da quarta dimensão. Ele é um cubo dentro do cubo, né? Você tem um cubo dentro desse cubo e ele evolui. Eu não consegui fazer isso se mover nessa estrutura, mas a ideia é que essa estrutura pudesse se mover tal qual. E aqui é um sistema que eu tenho um aquário plantado. Pode passar. Tudo começa com os desenhos, com as ideias. Pode passar.
Aí tive que trazer a planta para dentro d'água, que são plantas específicas que se desenvolvem na água, pode passar. E o que eu fiz foi atravessar um laser em que toda a vibração da água, as bolhas e movimento que interferem nesse laser ativam um sonido, um som, a partir de um sensor que fica localizado aqui. Pode passar. Eu tenho cada vez mais criado meus próprios sistemas sonoros, né, para poder atender a essa e incorporar isso no trabalho. Pode passar. Então, pode passar, já. Esse é um sintetizador modular, né, que são vários osciladores e filtros, e ele passa a fazer parte do trabalho. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode. Pode. E aqui foi na exposição já. Você vê que o científico está incorporado nessa estrutura aqui. Pode passar. Pode passar. Foi nessa Bienal no Museu da Manhã. E esse aqui é o último trabalho, que é a mesma lógica do plantado. Pode passar. Pode passar. Para esse trabalho, eu tive que criar um hidrofone, e a ideia é que a planta fosse crescendo ao redor do hidrofone, pode passar e capturar sons que existem na planta, de fato, né? Não consegui 100% isso não, mas a teoria é essa. Pode passar. Pode passar. Então, esses sons que acontecem aqui ativam essa cauda. A cabeça desse bicho é o modular, que se controla todo o sintetizador. Pode passar. E ele tem sensores aqui que percebem quando alguém está presente. Pode passar, Jackson.